Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Então, vamos lá para mais um dia de aula? Bom, então hoje é dia 27/4, né? Uma terça-feira. Nós vamos ter 2 aulas de matemática e 2 aulas de história. Em matemática, vocês vão realizar as atividades da página 84 do livro, tá? Que são estas atividades aqui. Então, tem atividade 3, tá? Eu vou ler um pouquinho para vocês, não? Lucas fez 75 pontos, pegando a vareta preta e outras varetas de uma mesma cor, né? Que cor foi essa? Né? Mostre como você descobriu. Então, para responder essas questões, vocês vão ter que observar aqui, tá? Então, vocês vão ter que voltar aqui na página 83, né? Ver aqui a tabela com as varetas, suas devidas cores e as pontuações de cada uma, tá? Então, vocês vão ter que consultar, tá? Esta tabela para poder responder a 3, depois a 4. Em outra jogada, a Aline pegou 5 varetas vermelhas e 4 amarelas. Ela conseguiu fazer 120 pontos, por quê? 5. Jorge foi ao supermercado comprar 8 pacotes de caixas de fósforo. Em cada pacote, né, há 8 caixas de fósforos. A. Quantas caixas ele vai comprar? B. Só havia 5 pacotes fechados. Isso corresponde a quantas caixas de fósforo? Né? Depois vocês vão para 6. Né? Mariana e João têm cada um jogo de fichas. Nesses jogos, os pontos obtidos pelos jogadores dependem da cor das fichas que cada um deles consegue juntar. Assim, uma ficha azul vale 2 pontos, uma ficha vermelha vale 3 pontos, uma ficha verde vale 4 pontos e uma ficha amarela vale 5 pontos, tá? Ao jogar, Marina fez 32 pontos. Que fichas ela pode ter conseguido no jogo? Mostre 3 possibilidades diferentes. B. O jogo de fichas de João tem apenas 8 fichas de cada cor. Escreva os pontos que podem ser obtidos somente com fichas azuis, fichas vermelhas, fichas verdes, fichas amarelas. Então, vocês já podem até perceber aí que são múltiplos, né? Depois vocês vão para o desafio. Siga as pistas e descubra o número natural que possui as seguintes características. É múltiplo de 5. A soma dos valores absolutos dos algarismos é 10. Não é múltiplo de 2. Está entre 30 e 70. Qual que é a resposta? Depois vocês vão ficar sabendo. Logo em seguida, vocês vão, né, para a apostila e vão resolver essas operações aqui, né? 4.589 vezes 8, 986 vezes 6, 1.208 vezes 7, 5.980 vezes 4, né? Se não tiverem a tabuada, montem, né? Fica melhor para vocês fixarem aí os resultados, tá bom? Logo depois vocês vão para a história, que são 2 aulas, tá bom? Vocês vão aqui analisar esta charge, tá? Falando sobre este momento da história do Brasil, né? Que é o fracasso das capitanias e a implantação do governo geral, que foi uma tentativa aí do Estado português de garantir o controle do território, tá? Então, vamos lá, o que diz a charge? Bom, não podemos errar novamente. Bom, qual foi o primeiro erro? O primeiro erro foi dividir o Brasil, né, em capitanias hereditárias, porque as capitanias não prosperaram, né? Então, esse foi o primeiro erro. Então, havia um medo, né, de acontecer um novo erro, né? Esse novo erro, né, a preocupação era com a implantação do governo geral, né? E a preocupação naquela época era, né, dos brasileiros acabarem falando francês, ou seja, né, as capitanias hereditárias fracassaram, né? Houve-se então a implantação de um governo geral, né? Mas havia um medo, né,
desse sistema também fracassar e o Brasil ser invadido, né, por outros países, né? No caso aqui, a preocupação era ser invadido pela França, né? Então, o sistema de capitanias hereditárias fracassou, por isso foi necessária a implantação do governo geral, que foi uma tentativa do Estado português de garantir o controle e a defesa do território americano contra invasores, né? Garantir o cumprimento da lei, assentar colonos e organizar a administração da colônia. Então, tudo isso era o objetivo da implantação do governo geral, né? A charge ao lado, que é esta aqui que nós acabamos de discutir, ela menciona que o Estado português, né, que se o Estado português tomasse qualquer atitude errada, né, como tomou com a implantação das capitanias hereditárias, poderiam perder o controle e a França tomaria posse do território, tá bom? Aí vocês vão ler a página 32 do livro, onde vocês vão se aprofundar sobre o tema, o governo geral, tá? Faça uma leitura. Logo depois dessa leitura, vocês vão vir novamente para a apostila, onde vocês vão responder a questão 1, né? Que também está enfatizando sobre o fracasso do sistema de capitanias, né? E o estabelecimento de um novo sistema, que foi o governo geral. Então, vocês vão pintar as medidas que o primeiro governador-geral Tomé de Souza, né, deveria tomar. Então, aqui nós temos algumas medidas, né, dentro desses retângulos. Vocês vão pintar apenas as medidas que o governo, né, governador-geral na época, que foi o primeiro governador-geral Tomé de Souza, né, ele deveria tomar para garantir, né, a tranquilidade aí do território, né, o respeito às leis, o assentamento de colonos e a organização e administração da colônia. No texto, vocês vão poder saber todas as medidas que foram necessárias para implantar esse novo governo no Brasil, tá bom? Vocês vão ler com bastante atenção e depois pintar aqui as medidas. Logo em seguida, né, vocês vão para o número 2, que vocês vão pintar as afirmativas e verdadeiras, ou seja, as frases verdadeiras. Então, aqui nós temos um retângulo embaixo de cada afirmativa, tá? E vocês vão pintar os retângulos. Bom, o rei de Portugal decidiu dividir o Brasil em capitanias hereditárias. Sim, é verdadeiro. Então, vocês vão pintar o retângulo. As capitanias eram 15 lotes que passavam de pai para filho? Sim, é verdadeira. Vocês vão pintar o retângulo. Os donatários eram os donos das capitanias? Não, eles tinham somente a posse, tá? Com o objetivo de colonizá-la, né? Defendê-la, né? dos invasores, né? Então, e gerar lucro, né? Para a colônia. Mas eles não eram os verdadeiros proprietários, tá bom? O verdadeiro proprietário, na ocasião, né, se intitulava, né, proprietário, era o Estado português, tá bom? Depois, os donatários tinham direitos e deveres, sim, verdadeira. O sistema de capitanias deu ótimos resultados? Não. Tanto não deu que fracassou. Então, essa afirmativa não é verdadeira. Somente 2 capitanias não prosperaram. Não, errado, né? Das 15 capitanias, somente 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco, tá? Todas as outras fracassaram no objetivo, né, a que se propunha, tá bom? Então, vocês vão fazer as atividades, vão ler para isso também a página 31 do livro, onde vocês vão retomar o conteúdo das capitanias hereditárias, tá? Para poder responder as questões da apostila com mais segurança, tá? Então, vocês vão ler a página 31, a página 32. E aqui na página 32, esse exercício 5, vocês vão fazer essas 2 perguntinhas, vocês vão responder numa folha e vão anexar na apostila de história para que elas possam ser corrigidas posteriormente. Tá bom? Então, leiam com bastante atenção
tá? E façam com bastante carinho as atividades. Tá joia? Então, tá. Então, fiquem com Deus. Uma ótima aula e até a próxima. Beijo, tchau!